Estamos de volta recebendo hoje Alexandre Levotti Sayad, um dos principais nomes na educação midiática e inteligência artificial no Brasil. E ele trabalhou em muitos projetos internacionais e com certeza tem muito a dizer sobre o que existe de melhor no mundo no campo da educação midiática e como a gente poderia utilizar esse conhecimento a favor do nosso país. O que você nos conta, Alexandre? Então, professora Isabela, a gente tem no Brasil uma rede de mais de 250 mil escolas, né? Esse é o número brasileiro, entre públicas e privadas, né? 10%, 12% delas privadas e o resto públicas, né? É muita escola, né? Eu falo isso fora do Brasil, as pessoas ficam impressionadas com o tamanho da rede brasileira, né? Se você pegar só as públicas, já é gigantesca, né? Isso já dá para a gente uma condição muito parecida com o México, se eu fosse comparar redes. Com o México, eu diria que é o país que tem um modelo de distribuição de educação mais parecido com o Brasil, né? Fica difícil comparar com a Finlândia e com a Estônia, por exemplo, como todo mundo faz, porque são países que têm, além de terem redes muito menores, são países que partem da educação como um fator de equidade. A gente ainda está. A gente ainda não fez da educação o fator primordial de equidade. A gente busca isso, mas a gente não conseguiu ainda chegar nesse. Então, isso muda a maneira de se chegar, por exemplo, nas famílias. Para você ter uma ideia, na Finlândia, 1% das escolas são, menos de 1% são privadas. São só as internacionais para expatriados, basicamente. O resto, o país inteiro faz parte da rede pública. É só e com uma equidade social que permite que uma mensagem chegue bem ao país inteiro, sem muita distinção, porque as pessoas têm os mesmos tipos de acesso a bens de consumo, a cultura, a formação. Então, isso dá uma certa uma uniformidade que facilita uma universalização desse tema, né? A gente viu essas disparidades, então acredito assim, pegando os exemplos internacionais. O Canadá viveu uma questão que o Canadá foi o primeiro país do mundo que incluiu educação midiática no currículo, né? Antes mesmo dos Estados Unidos, os Estados Unidos pegou um modelo, historicamente é curioso, as pessoas não falam muito isso, mas o modelo que a NAMLE, que é a Associação Nacional de Educação Midiática Americana, prega, e alguns estados lá, são 4 estados hoje que já têm na legislação a educação midiática nos Estados Unidos, se baseiam, são baseados no modelo canadense também. Então, o Canadá foi muito influente num tempo que jamais nem se falava nisso, né? O Barry Duncan é um estudioso canadense que ele baseou todo mundo que hoje faz coisas nos Estados Unidos, bebeu na fonte dele, né? Os Estados Unidos têm também um pouco essa característica nossa. Cada estado batalhou uma legislação. Os problemas que eles enfrentam hoje são muito parecidos com os nossos em termos de formação docente, que eu acho que essa que é a chave. Os países que viraram a chave da educação midiática viraram a chave na formação docente e no acesso ao material de qualidade, né? Então, a formação, muitos estados americanos reclamam da formação docente. A formação do professor de educação básica desconectada da realidade, né? Essa é uma questão que o IDEB mostra no Brasil, como as faculdades de pedagogia se distanciam da necessidade do professor em sala de aula. Imagina a educação midiática nesse contexto. O professor não sai da faculdade de pedagogia sabendo lidar com a educação midiática, ele tem que buscar uma formação continuada. Esse é um problema que os Estados Unidos enfrentam hoje, explicitamente. O Canadá já superou esse problema. E eu citei o modelo canadense no começo porque o desafio do Canadá, em termos de educação e tecnologia, se a gente for pegar esse binômio que está sempre com a gente, foi chegar em áreas inacessíveis. Por isso que eles se desenvolveram tão rápido com tecnologia para chegar no norte do país, que é basicamente um bloco de gelo colado no Círculo Polar Ártico, com o Alasca a noroeste e a Groenlândia a nordeste. E uma população de nativos.
em pequenas vilas, né? Então, desenvolver educação à distância, depois desenvolver educação mediática e tem, vamos dizer... Agora, mesmo o Canadá vive uma crise hoje um pouco de criatividade na questão, porque ela entrou no currículo e eles estão sentindo falta de uma reciclagem, né? Então, estou contando esses exemplos para dar um panorama mundial e a gente perceber que desafios sempre existem. A gente vai precisar chegar num ponto em que os desafios sejam mais próximos da implementação. A Estônia hoje tem 6 eixos curriculares. Um eixo curricular do currículo estoniano é a educação midiática. Qual a queixa deles? Eles também reclamam da formação docente. Então, a gente, dentro da estratégia nacional e dessas organizações que assinaram a estratégia nacional com o governo aqui no Brasil, a gente tem a chance de fazer uma formação docente em massa, respeitando as diferenças. Acho que essa é uma aposta que o Brasil está fazendo nesse momento, que é uma aposta que os países que passaram por isso venceram, né? Se a gente pudesse usar uma medida, uma avaliação para medir quem foi melhor até agora em educação midiática, talvez eu pegasse esse eixo da desinformação, das fake news, para usar como um eixo guia, vamos dizer. Não é o único eixo que a educação midiática trata, mas a gente pode pegar ele para fazer uma avaliação. E aí você vê em todos os assessments europeus que a Finlândia e a Noruega lideram os índices de países com menor taxa de desinformação, onde as pessoas mais confiam na ciência, confiam nos fatos e têm senso crítico na hora de ler notícias. E aí é uma estratégia que vai para além da escola. É uma estratégia que é do lifelong learning, que é para além da estrutura formal. Esse é um segundo passo que o Brasil precisa dar. Primeiro chegar na escola e depois ir para a educação não formal e informal, né? A Unesco coloca como um dos 6 uma das 7 leis da educação midiática, que é a educação midiática, ou a media literacy, como eles chamam, é um processo contínuo e que jamais acaba, jamais pode ser considerado resolvido por uma pessoa. Isso é a tradução do lifelong learning, né? Enquanto a gente não tiver políticas onde a própria mídia, as big techs, as TVs como você está fazendo, Isabela, a gente está fazendo. O seu programa é um programa de formação continuada, eu vejo como. Eu acho que o que a gente está vivendo agora aqui é uma formação em educação midiática, sobre o alerta a isso. O que eu queria te dizer é que foi exatamente isso que aconteceu. Eu ouvi esse chamado sobre dessa vontade de poder formar em larga escala os professores, e daí que surgiu esse projeto que é o I Agora. E ele surgiu quando, há muito tempo atrás, para você ver como são as coisas, quando eu fui, que eu ganhei um prêmio para ir para o Japão, e lá a embaixada nos reuniu pessoas do mundo inteiro para ver como era a escola japonesa e analisar a escola japonesa e fazermos uma troca de como era a educação em todo lugar do mundo. Então, toda a sua experiência ela é maravilhosa, porque é assim que os países vão aprendendo uns com os outros e construindo a sua maneira de ser, né? E aí, o IAgora, ele faz esse processo de formação continuada, não só através do YouTube, nessa parceria da UNBTV, como nós temos uns canais que estão começando, que são o iagora.brasil, no Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, a gente está postando o que a gente está sendo possível para nós dentro do ritmo da nossa produção aqui. Mas com esse foco de fazer, tipo, micro-learnings, né? Microaprendizagens sobre vários conteúdos referentes à educação digital, midiática, inteligência artificial, uso de metodologias, tecnologias e também muitas dicas de ferramenta que no final que a pessoa quer para poder facilitar a sua vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, eu acho fantástica a sua iniciativa. Eu só te parabenizo, porque eu acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir. Ela precisa estar presente, quer dizer, uma grande discussão na Unesco hoje, Isabela, e até uma discussão que nasce meio que paralela ao tema da educação midiática na Unesco, mas está mais ligada à governança da internet, que é uma outra área da Unesco, é qual o papel das big techs nesse jogo da educação midiática, ou seja, qual é o papel de accountability, que é essa palavra que não tem tradução, né? De transparência, de responsabilidade.
né, no De jogo funding, de fazer, exatamente, né? funding, de financiamento também, né? Porque estão A de fazendo funding. tudo isso, tem que ter um recurso para a gente fazer a educação midiática que é necessária. Tipo assim. Isso, também, é isso mesmo. Então, quer dizer, esse é um, além da característica, né, que eu percebo que nas nações mais desenvolvidas a educação midiática está calcada nesse processo contínuo, ela também está calcada numa plataforma multi-atores. Então, não é só o povo da educação, né? São múltiplos atores trabalhando para o tempo. Então, você tem as big techs, as escolas, as faculdades estimulando isso nas grades curriculares, os centros culturais, as bibliotecas, os museus, né? Os aparelhos da cidade. Eu chamo da escola invisível esse pedaço, né? Que é onde a gente aprende e não vê. Quer dizer, é a comunidade física, o entorno e a comunidade digital juntos numa teia multi-atores em prol da educação midiática. Esse é o conceito mais amplo. Óbvio que a gente tem que começar por um pedaço. Eu acho que começar com uma estratégia que vise um espaço curricular é muito bom, porque é importante você ter na educação formal também isso, né? Esses países que eu citei começam na educação infantil. Não Quais é nem. eixos? Então, a educação infantil, que é muito centrada no brincar e no descobrir, e você imagina que um país como a Finlândia, que é um país que tem acho que 80% do território preservado em recursos naturais, é um país que permite muito que as crianças brinquem nas florestas, nos jardins, é um dos países mais verdes da Europa, né? Mesmo assim, você vê como mesmo assim a questão das narrativas na mídia é trabalhado com as crianças no jardim da infância. O fato do Jardim da Infância ser um lugar para se brincar, que é uma justificativa muito usada pelos educadores de educação infantil, que não querem colocar a questão lá. Mas o fato é que as narrativas começam a aparecer nas telas nessa idade. E você precisa começar a construir as narrativas, sabe que é a contação de histórias. Você começa com a contação de histórias, que é uma narrativa fictícia de uma narrativa real, é a contação de histórias. A partir, obviamente, da alfabetização, e aí últimos anos do ensino fundamental, ensino médio e adiante, você começa a incluir em eixos. Mas a educação infantil é desestruturada, é como ela não tem eixos estruturantes, ela não é curricularizada, mas E, o no, elemento está lá, né? O elemento de e se trabalhar a narrativa está lá. na educação básica, quais são, então, assim, os outros? Geralmente, por exemplo, dei o exemplo da Estônia, onde é um eixo transversal. Você Uhum, trabalha a educação midiática em todas as disciplinas, que acho que é interessante isso, né? Os Estados Unidos está indo por esse caminho. Não existe uhum, uma aula de, uhum. existe uma capacidade do professor, que você não pendura mais uma disciplina no currículo. Isso realmente é o melhor caminho. Mas você Esse é o capacita. propósito do nosso curso. Exatamente, ótimo. E E da agora é? diretriz, É. ótimo. E da diretriz nacional também do Brasil, é fazer com que o professor consiga encaixar a educação midiática como um elemento curricular na sua disciplina, depois que ele se torne especialista, né? Depois da entrada do professor especialista. Agora, geralmente ela surge na linguagem, na aula de linguagem ou de Uhum, língua. Então, e no Brasil historicamente foi assim também. Quer dizer, surgir em português uhum, em construção. E na BNCC, as oportunidades mais explícitas, se você pegar mais. Tem muitas oportunidades na BNCC para você trabalhar o tema, mas se você pegar as mais óbvias, elas estão ligadas à linguagem, ao campo das linguagens, né? O que eu acho que não pode se limitar a isso, como nos outros países não se limitou, mas vamos dizer, é uma boa oportunidade de entrada. Você uhum. trabalhar o campo jornalístico midiático, como a BNCC propõe para os anos finais do ensino fundamental, você trabalhar de linguagens, dentro de cultura digital no ensino médio, da competência cultura digital, e depois dentro do projeto de vida, dentro do ensino médio, por exemplo. São momentos de oportunidade de se dialogar com as políticas que já existem, né? Uhum.
Exatamente. Nós estamos assim chegando ao final de uma conversa muito agradável que poderia durar o dobro do tempo e super importante, né? Porque afinal de contas a gente está vivendo num mundo interconectado em grande medida e obviamente que aqueles que não estão conectados nesse momento em breve estarão, porque faz parte do momento que a humanidade está vivendo. Então, independente da região do país e do mundo, isso vai acontecer, é um fato. O planeta inteiro está e vai ser mais interconectado através do espaço. Isso aí já uma, duas, três, quatro companhias vão fazer isso e a gente vai ter essa internet disponível para todos. Mas que coisa boa também a gente poder manter a diversidade viva, né? E valorizar essa diversidade. Então, foi um prazer, Alexandre, estar conversando com você hoje, né? E assim nós chegamos ao fim de mais uma edição do programa E Agora Entrevista. Muito obrigada, Alexandre Levotti Sayad, e a você que nos acompanhou. Siga o nosso canal no YouTube e assista também o nosso programa pela UNB-TV, o canal 15 da NET Brasília e pelo site unbtv.unb.br. Até a próxima. Obrigado e até a próxima.